para gravar. Então, ainda bem que está no início, está gravando agora. Então, essa primeira questão aí, se o Novo Testamento ele realmente é válido para esse tipo de análise. Então, a parte de ser palavra de Deus ou não, o Novo Testamento é uma fonte confiável para essa análise. Por quê? Primeiro, porque seus livros relatam a ressurreição de uma forma muito próxima ao evento Jesus. Ontem eu considerei com vocês algumas coisas que não estão nessa apostila aí, sobre a questão da própria datação dos livros do Novo Testamento e algumas questões de manuscritos que apontam, inclusive, para relatos que foram escritos próximos ao evento Jesus mesmo, como testemunha ocular. Tá? Um papiro de Madeleine, e ontem eu não mencionei, um papiro que foi achado nas cavernas de Qumran, que são da época do Novo Testamento, e lá foi achado um fragmento do Evangelho de Marcos, que também data por volta do ano 50, mostrando que o Evangelho de Marcos foi escrito muito próximo ao evento Jesus. Então, além dessa questão da proximidade com aquilo que eles narram, o Novo Testamento tem uma quantidade de manuscritos muito grande que nos permite uma avaliação detalhada das narrativas para encontrarmos contradições ou erros, ou mesmo acréscimos à narrativa que poderiam permitir a formulação de uma questão mitológica ou lendária. Então, nós vimos a questão também das testemunhas, né? O Novo Testamento alega ter escrito debaixo de testemunhas oculares dos eventos. E essas testemunhas oculares ainda viviam quando aqueles textos do Novo Testamento foram escritos, o que dá respaldo mais forte ainda da confiabilidade desses manuscritos. E, então, tudo isso nos prepara ainda para o outro problema, que era a variedade das testemunhas, inclusive colocando pessoas que sequer teriam crédito como testemunhas, que era o caso das mulheres. E ainda a questão das testemunhas hostis, que levanta a grande suspeita do estudo historiosófico de que os inimigos de Jesus não apresentaram nenhuma documentação contrária ao evento. Nós vamos ver que eles mostraram ceticismo, mas não é a mesma coisa que refutação. Tá? Pois bem, tem muita gente entrando aqui ainda, Isso fica atrapalhando um pouco minha linha de raciocínio. Mas vamos lá. Então, nós vamos ao quarto ponto da nossa apostila aí. Sobre as precauções para a segurança em torno daquilo que aconteceu com Jesus na Páscoa, há um pouco mais de 2000 anos atrás. Então, na nossa apostila está assim. Jesus Cristo, por várias vezes, havia dito que morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Com medo que, após a sua morte, os discípulos fossem ao sepulcro e roubassem o corpo, os líderes judeus, juntamente com os líderes romanos, tomaram algumas medidas para garantir que o corpo de Cristo não sairia do túmulo. Então, veja, aqui nós já começamos a entrar numa questão das evidências. Quando começam os estudos em torno da figura do Jesus histórico, lá por volta do século XVIII, tá? Segunda metade do século XVIII, principalmente com os estudos de um homem chamado De Wrede, surge a ideia de que o cristianismo todo ele foi apenas uma religião forjada por um grupo de homens astutos que queriam promover uma nova maneira, uma nova seita judaica. E dentro dessa perspectiva, algumas dúvidas foram levantadas, inclusive se o próprio Jesus teria existido. E esse estudo esteve em voga aí, pelo menos até a década de 60 do século XX, ainda com alguns achando que poderia ser provado que Jesus sequer existiu. Mas
os estudos históricos demonstraram que isso era uma grande besteira, né? Esse questionamento, que estava mais do que atestado que ele, Jesus, havia existido. Inclusive, há um livro muito interessante, extremamente acadêmico, entende? Esse livro alguns livros que eu menciono aqui a vocês são extremamente acadêmicos, e eles são interessantes para quem queira discutir essa questão de Jesus histórico e tal. Isso já fez parte do meu métier de estudos antigamente, mas hoje eu quero gastar menos tempo da minha vida com essas besteiras e baboseiras e gastar mais tempo numa busca de relacionamento pessoal com Jesus. Mas houve um momento que eu precisei estudar muito esse assunto, até mesmo por causa do ambiente universitário em que eu estava inserido. Então, tem um livro chamado Jesus Existiu, que é de um famoso historiador, né, Latourette, onde ele investiga toda a documentação de 200 anos desse assunto e mostra que hoje não é possível mais esse tipo de pergunta. Está mais do que atestada a existência dele. Tanto é que o próprio Jesus Seminar, que é esse grupo liberal, né, que tenta dizer que o cristianismo é que forjou um discurso sobre Jesus, ele nem discute se Jesus existiu ou não. É fato, ele existiu. Ponto. Agora, a grande questão, então, estava em torno de um ponto. Se ele existiu, também é fato que ele morreu. Não se discute isso também. Veja que, num primeiro momento, quando eles querem mostrar que Jesus sequer existiu, estaria em jogo, obviamente, que ele também não poderia ter morrido. Mas se ele existiu e morreu, como é que poderia ter sumido aquele corpo que estava lá no sepulcro? E a outra questão, então, atestada. O corpo sumiu? Sumiu. Isso também é fato. O corpo sumiu. Então, o Novo Testamento, ele vai dentro dessa linha. Primeiro, ele nos apresenta um homem real e histórico, Jesus. Ele também nos apresenta um fato real e histórico inegável a qualquer ser humano. Ele morreu. Agora, como é que ele nos apresenta esse relato da morte de Jesus? E aqui, então, nós começamos a levantar as evidências para análise histórica para ver se elas são consistentes ou não, ou se nós achamos aí alguma lacuna que nos permita ver uma mentira sendo contada. Tá? Então, vamos começar a analisar essas evidências que o Novo Testamento traz. Então, veja bem, a primeira questão é o julgamento de Jesus. Jesus passou, segundo o Novo Testamento, por seis julgamentos. A gente lê a Bíblia rapidamente e não faz essas análises com calma, mas foram 6 julgamentos. O relato do Novo Testamento diz que Jesus passou por 6 julgamentos distintos, a saber, um primeiro diante de Anás, que está lá em João 18:13. Outro diante de Caifás, que está lá em Mateus 26:57. Outro diante do Sinédrio, Mateus 26:59. Outro na presença de Pilatos, Mateus 27:2. Outro na presença de Herodes, Lucas 23:7. E outro novamente na presença de Pilatos, segundo Mateus 27:11. Então, observe aqui só uma questão. Algumas pessoas já me perguntaram por que os evangelhos não contam na sequência. Você vê que a gente teve que pegar de alguns evangélicos essa reconstrução. Por que eles não contam na sequência esses julgamentos? Que aí torna até um pouco mais difícil você perceber, a não ser quando a gente faz assim, como eu estou fazendo agora, mostrando para você. Então, uma coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: os evangelhos não foram escritos para serem uma biografia de Jesus. Tá? Esse é um grande erro que as pessoas cometem, e daí elas não conseguem entender o que os evangelhos, na verdade, propõem. Evangelho não é biografia. Tá? Evangelho, ele é uma proclamação da história de Jesus e da sua mensagem. Então, enquanto proclamação, ele não tem preocupações de natureza biográfica, mas de natureza teológica.
Então, por isso, eles não têm essa preocupação de nos dar organizadinho tudo como foi. Aí a gente pode fazer várias demonstrações disso nos evangelhos, mas aqui eu não tenho tempo para poder te mostrar essas questões da análise discursiva dos evangelhos. Mas é importante que você entenda isso. Nós sempre vamos ter que ir e voltar aos evangelhos, os 4 evangelhos principalmente, para entender algumas questões da sequência dos eventos que cercaram a morte e a ressurreição de Jesus. E a mesma coisa quando nós queremos reconstruir a própria história de Jesus. Tá certo? Então, muito bem. Tendo colocado esses 6 julgamentos, observe que 3 julgamentos foram de natureza judaica e outros 3 julgamentos foram de natureza romana. Tá? Foram romanos. Mas por que tudo isso? Tanto as autoridades romanas como as judaicas tinham razões para estarem preocupadas com a liberdade de Cristo. Por motivos diferentes, cada uma tinha razões com essa questão da figura em torno de Jesus. Então, quais seriam essas razões que levariam a tantos julgamentos para que ele fosse condenado? Então, nós temos aí, primeiro, questões de razão política. Tá? Haviam razões políticas, ou melhor, havia razões políticas por trás da crucificação de Cristo. Quando Pilatos perguntou a Jesus, és tu o rei dos judeus? E Jesus lhe respondeu, tu o dizes. Ele lhe deu motivos para ser executado. De acordo com o juiz Hancom, esse juiz aí era um erudito, membro do Supremo Tribunal de Israel. Ele escreveu um artigo chamado Reflexões sobre o Julgamento de Jesus. O Hancom diz, não pode haver dúvida de que uma confissão como esta era suficiente, de acordo com a lei romana, para condenar o acusado. Ou seja, Pilatos queria ouvir tudo, menos essa resposta, tu o dizes. Ainda de acordo com o professor Grant, da Universidade de Chicago, no seu ensaio O Julgamento de Jesus à Luz da História, isso se dava pelo fato de tanto os judeus como os romanos haverem interpretado a resposta de Cristo como trazendo uma semente de rebelião contra o poder romano, pois, de acordo com a interpretação dada, o reino que Jesus pregava devia ser estabelecido através de uma rebelião. Então, veja, na cabeça deles, o que estava em jogo é que Jesus estaria propondo nessa resposta uma rebelião. E, de fato, o Império Romano vivia, você sabe disso, vivia em constante ameaça de rebeliões. Tá? Se você quiser um estudo mais detalhado do Império Romano, um dos melhores livros, e considerado, de fato, um dos melhores livros sobre isso, é o livro Ascensão e Queda do Império Romano, do famosíssimo historiador Michel Guibon. Tá? E no Brasil esse livro é publicado pela editora Companhia das Letras. Tá? Esse livro dele é espetacular para você entender essas questões do Império Romano. Até porque ele coloca lá que o Império Romano caiu 3 ou 4 fundamentos. Um deles foi o problema da imoralidade sexual. É bem interessante isso, até para você comparar hoje com o que está acontecendo no nosso mundo. Uma coisa muito interessante na queda dos impérios é que todos os impérios, quando eles se abrem à imoralidade sexual, à perversão sexual, um pouco mais à frente eles encontram o seu fim. Tá? Então, o Michel Guibon faz uma análise muito interessante. Um detalhe, Michel Guibon não é crente, não. Tá certo? É um crente fundamentalista. Não tem nada disso. O cara é um historiador famosíssimo. Quando se trata de Império Romano, a obra dele é uma obra obrigatória para quem quiser entender Império Romano, no mundo todo. Tá? E ele coloca lá veementemente que quando Roma, o Império Romano, descamba para a imoralidade sexual, eles abrem as portas para a sua decadência. Um outro elemento que ele coloca lá é o cristianismo. Ele diz, porque à medida que o cristianismo começa a crescer dentro de uma estrutura imoral, as pessoas começam a encontrar no cristianismo algum rumo e alguma segurança.
Tá? Veja, por exemplo, o que acontece hoje com o próprio islamismo. O islamismo está ganhando espaço porque, à medida que a sociedade se torna imoral, depravada, o islamismo mostra uma outra face radical de moralidade que atrai um grupo de pessoas dispostas a matar e morrer por essa moralidade. É bem interessante comparar essas coisas aí. Tá? Um outro ponto que o Michel Guibon coloca lá no livro dele também é a questão dos conflitos internos por causa da fome. Então, bom, fica aí a dica de lerem o Michel Guibon quando ele trata dessa questão do Império Romano. Então, havia razões políticas para condenar e matarem Jesus? Sim, havia. Tá? Havia razão econômica? Também havia. Então, depois que Jesus derrubou as mesas dos cambistas no templo, segundo Mateus 21, 12 e 13, os judeus, líderes, ficaram com medo, e não como medo. Ficaram com medo de que mais tarde ele acabasse com o comércio dentro do templo. Isso poderia gerar uma revolta contra as práticas que existiam ali por parte dos milhares de peregrinos que vinham para a Páscoa, os quais já tinham aclamado a Jesus como o Messias. Então, veja, a presença de Jesus era uma ameaça à questão econômica judaica. Mas se você pensar, não era apenas uma ameaça à questão econômica judaica, também seria uma ameaça à questão econômica do Império Romano. Porque, ainda que Jesus não tivesse um discurso diretamente ligado à crítica econômica do Império Romano, é inevitável que, se ele promovesse uma rebelião, o Império sofreria um impacto imediatamente disso. E então, nós encontramos ainda a chamada razão religiosa. Este fanático religioso, que no caso seria Jesus, estava conquistando muitos seguidores e causando problemas aos líderes judeus. Muitos de seus ensinamentos tradicionais estavam sendo questionados pelas pessoas que tinham sido influenciadas por Jesus. Então, veja, nós temos aqui o tripé da grande variável que será utilizada pela chegada do anticristo. Veja que o anticristo, ele, segundo a Bíblia, ele tem que ter esse tripé na sua mão. A questão política, a questão econômica e a questão religiosa. Isso já, toda vez que, de alguma forma, a igreja afronta esse tripé, a igreja atrai sobre si a ira desse poder maligno que luta contra a igreja. Jesus afrontou esse tripé, sendo merecedor agora da morte por parte daqueles homens. Então, vejam, nós tivemos 6 julgamentos baseados em problemas políticos, econômicos e religiosos. Tivemos, então, 2 tribunais de justiça. O judiciário judaico, corrijo aqui também, era composto por 2 sinédrios distintos. Um sinédrio era composto por 23 homens que julgavam casos que envolviam a pena capital. Isso você encontra no livro deste homem, Solomon Zeitlin, A Crucificação de Jesus Reexaminada. O segundo sinédrio ele era formado por 71 membros e julgava casos que envolviam o chefe de Estado ou o sumo sacerdote e qualquer pessoa por ofensas contra o Estado ou o templo. A este último não era permitida a aplicação da pena capital. Com isto, observe agora, cremos, e aqui é uma dedução, porque se nós temos 2 sinédrios e no segundo eles não poderiam aplicar a pena capital, nós cremos que Jesus foi julgado pelo sinédrio formado por 23 homens. E isso, então, está de acordo com as informações que a gente tem da estrutura dos tribunais judaicos daquela época. A outra informação que nós temos no Novo Testamento sobre a morte e crucificação de Jesus é a questão da morte por crucificação. Então, a primeira coisa que a gente sabe, isso à luz de todo o trabalho arqueológico, é que a morte por crucificação era uma morte cruel. Essa morte era um costume antigo de execução
e era, sem dúvida, um dos mais vergonhosos e cruéis métodos de tortura do mundo antigo. Segundo Josh McDowell, a crucificação era tão repulsiva e degradante que normalmente os romanos não a usavam para cidadãos romanos, reservando-a para escravos, a fim de desencorajar revoltas ou para aqueles que se rebelassem contra o governo romano. Então, veja, e já aqui nós temos uma outra coisa interessante. Quando os evangelhos nos falam daqueles dois homens que foram crucificados com Jesus, eu vejo em algumas traduções, né, os subtítulos lá, os ladrões na cruz. Gente, ladrão não ia para a cruz, gente. Quem ia para a cruz eram os subversivos ou insurrecionistas. Ou seja, eram os terroristas dos nossos dias modernos. É esse tipo de gente que ameaçava o império que ia para a cruz. Então, Jesus não estava ali ao lado de pobres homens coitadinhos. Eram homens marginais que haviam cometido crimes cruéis, né, envolvendo a morte de pessoas, matando pessoas, e que agora estavam sendo punidos pelos seus crimes. Tá? Então, um detalhe aí para a gente lembrar disso aqui. A acusação feita contra Cristo foi baseada em argumentos que incitavam a pena de morte por crucificação. Diz o texto de Lucas 23:2, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem, observe, pervertendo a nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo. Olha que absurdo. Né? Primeiro, pervertendo a nação, você não encontra nenhum discurso de Jesus conclamando o povo a uma rebelião. Também você não encontra Jesus dizendo que não se deveria pagar os tributos. Agora, ele de fato afirmou que ele era o Cristo, ou seja, o Messias. Né? Que é outra coisa que eu tenho problema com esses tradutores da Bíblia. A palavra Cristo é a tradução da palavra hebraica Mashiach, Messias, e eles insistem em traduzir para o português como Cristo, em vez de colocar o Messias. Né? Mas tudo bem, esse é um outro detalhe. Então, isso para o judeu era um grande perigo. Se ele fosse o Messias, todo o poder religioso, com o seu poder político e econômico, estaria, me perdoe, estaria em xeque. Tá? Então, nós temos aí o problema dos tribunais, o problema da crucificação e agora o problema do açoitamento. Também nós sabemos, por meio da história e de vários documentos, né, que era costume, após o veredito de crucificação, amarrar o acusado a poste no próprio local e chicoteá-lo. Essa é uma informação que o Novo Testamento nos dá e que está bem atestada na documentação e de tudo que a arqueologia sabe sobre esse assunto. Os judeus, olha que interessante, eles limitavam, por causa da lei, a 40 chicotadas. Tá? Já os fariseus, com medo de errarem a conta e quebrarem a lei, limitavam o número de açoites a 39 chicotadas. Entretanto, os romanos, por sua vez, não tinham tais limitações. Ou seja, Jesus não foi chicoteado como Paulo sofreu o açoite, que ele disse 40 vezes menos 1. Os açoites que Cristo sofreram, com toda certeza, foram muito mais do que esses 40, porque ele estava sendo executado pela crueldade do Império Romano. Despidos de qualquer aversão ou ódio, os romanos podiam ignorar totalmente a limitação judaica e provavelmente o fizeram no caso de Jesus. Uma outra questão interessante que o Novo Testamento coloca e que nós conhecemos bem é a coroa de espinhos. Não se sabe que tipo de espinho foi usado exatamente. Uma espécie provável é o chamado espinho de Cristo sírio, que mede mais de 30 centímetros de altura e que é muito comum na Palestina.
especialmente próximo ao lugar chamado Gólgota, onde Cristo foi crucificado. Outra espécie provável é chamado simplesmente de espinho de Cristo, medindo entre 10 a 20 centímetros de altura, sendo seus galhos flexíveis, facilmente dobráveis para formar uma coroa. A menos que você já tenha visto isso de perto, você não tem ideia do que é isso. Em 2016, eu estava participando de uma conferência de aconselhamento bíblico nos Estados Unidos, e no final dessa conferência eu fui visitar o pastor Steve Gallagher, do Ministério Pure Life Ministries, que inclusive é um ministério que nós estamos trazendo para o Brasil, está sendo implantado aqui no Brasil, um ministério que interna e ajuda homens que são viciados em sexo. E eu, pastor Dejaci, fomos lá para conhecer o ministério de perto. E entramos numa sala de aconselhamento bíblico, e as salas lá são muito bem marcadas, com símbolos muito fortes para que os aconselhandos entendam aquilo que Cristo fez por eles. E numa das salas que nós entramos, aliás, tinha em cima da mesa uma coroa de espinhos que o Gallagher tinha trazido de Israel, para que nós tivéssemos, para que o aconselhando lá tenha uma noção daquilo que Cristo suportou por ele. E eu vou dizer para mim e para o pastor Dejaci que foi um impacto muito grande quando nós vimos aquela coroa de espinhos. Eu já tinha estudado esse assunto, mas até que você veja de perto o que era aquilo lá, e você imaginar aquilo sendo colocado na cabeça do nosso Senhor e o ferimento que aquilo provocava na cabeça, é algo realmente surreal. Tá? Então, hoje quando se fala dessa coroa de espinhos, ainda que não se saiba exatamente qual foi o espinho, mas se sabe qual deles poderia ter sido usado para fazer essa coroa. Tá? Muito bem. A outra coisa interessante que nós sabemos é o peso da trave que Jesus carregou. E depois nós vamos falar, porque, na verdade, uma coisa que a arqueologia mostrou é que os que eram crucificados não carregavam a cruz toda. Seria impossível para uma única pessoa carregar aquela cruz, tal era o peso. Então, o que eles faziam, a gente vai ver depois com mais calma, era carregar uma trave, né, que pesava aproximadamente 50 quilos, só a trave que ele tinha que carregar aqui, e quando chegava no local, aí sim, já estava deitado lá a outra parte da madeira que iria subir com o corpo, e lá ele era crucificado. Tá? Então, esse é um outro costume quanto à crucificação, era que o condenado deveria levar ou carregar sua própria trave até o lugar de execução. Esse costume foi originado na furca. Como era difícil conseguir a furca, ela foi substituída por um pedaço de madeira comprido, usado geralmente para segurar portas, sendo chamado de patíbulum. Esse era o nome que se dava para essa madeira, né? Essa parte que tinha que carregar. Patíbulum, que vinha do latim patere, de abrir. O patíbulo pesava aproximadamente 49 quilos e era amarrado aos ombros da vítima. Para você entender, de Jerusalém até o Gólgota eram aproximadamente 2 quilômetros, tendo que carregar essa trave, e você tem que lembrar que o crucificado, ou o que seria crucificado, já iria fazer esses 2 quilômetros carregando isso, com o corpo todo debilitado, né, no mínimo pelos açoites que ele teria sofrido já dos soldados romanos. Fora outras crueldades que ele poderia ter sofrido, como Cristo sofreu com a coroa de espinho, por exemplo, com os tapas que ele tomou. Né? E aí um detalhe que precisa também ser esclarecido na crucificação. Como que era feita essa crucificação? Com pregos ou cordas? Um dos questionamentos sobre a crucificação é quanto à exatidão histórica do fato de Cristo ter tido a mão e os pés pregados.
A Bíblia fala claramente dele sendo pregado. Durante muito tempo, os críticos da morte de Jesus disseram que, na verdade, essa era uma informação errada, porque não seria possível crucificar exatamente a pessoa, visto que se fosse aqui na palma da mão, o prego, né, que era usado rasgaria isso aqui e ele não poderia ficar ali. Então, a informação, segundo eles, sem nenhuma prova documental, apenas partindo dessa informação, é que só poderia ser feito com uma corda. Então, o ceticismo se levantou a respeito do assunto porque a evidência deste fato é quase inexistente. Dr. Hewitt, em seu artigo na Revista Teológica de Harvard, intitulado O Uso de Pregos na Crucificação, disse o seguinte: em resumo, é surpreendente como há pouca evidência de que os pés de uma pessoa crucificada tenham sido, algumas vezes, pregados com pregos. Ele concluiu seu artigo dizendo que as mãos e os pés das vítimas eram amarrados com cordas à cruz. Devido a essa declaração, durante muito tempo, o fato narrado no Novo Testamento foi considerado falso e enganoso. Acreditava-se que os pregos poderiam rasgar a carne e não sustentar o corpo na cruz. Porém, em 1968, houve uma reviravolta nessa questão. O arqueólogo Tisa Feres, sob a direção do Departamento de Antiguidades e Museus de Israel, ele descobriu 4 túmulos em cavernas ao norte e em Jerusalém, perto do Monte Scopus, que reverteu o quadro conceitual da crucificação com cordas. Os túmulos achados datavam do fim do século II antes de Cristo e o ano 70 depois de Cristo. Então, colocava muito bem o período da crucificação de Jesus nesse escopo de datação. Eles continham os ossos de 35 pessoas. Em 5 casos, constataram morte por violência, sendo por pancada com clava, por uma flecha e por crucificação. Tá? Você vai encontrar no Jornal de Exploração de Israel esse artigo, né, falando do que foi achado ali, escrito por esse homem aí, o N. Haas, observações antropológicas sobre fugiu aqui a palavra, dos esqueletos de Givita HaMitzvah, em Israel. Tá? No túmulo 1, ossuário 4, então veja que está tudo bem catalogado, organizadinho, que datava do século I depois de Cristo, gravado com o nome de Yohanan ben Hagalgal, foram encontrados os ossos de um homem adulto e também de uma criança. Um grande prego de 20 centímetros tinha sido cravado no osso do calcanhar e as 2 pernas tinham sido fraturadas. De acordo com o Dr. Haas, do Departamento de Anatomia da Universidade Hebraica e da Faculdade de Medicina de Hadassah, a morte foi causada por crucificação. E aí é importante você lembrar o seguinte: lembra que uma das questões da avaliação histórica é se você tem um enfoque correto e a aceitação crítica. Dr. Haas, ele é um judeu, e como judeu, se ele fosse tomado pelo pressuposto contrário a Jesus, a leitura dele seria contra a evidência da ressurreição. Mas esse homem, tomado pela honestidade intelectual, ele vai dizer, olha, isso aqui, o que aconteceu foi uma crucificação e tinha prego mesmo. Né? Então, essa descoberta arqueológica confirmou o relato do Novo Testamento sobre o ato de pregarem-se as mãos e os pés, como também o de quebrarem as pernas das vítimas. Então, mais uma vez, aquela informação do Novo Testamento sobre a morte e a crucificação de Jesus eram verídicas. Né? Estavam mais do que provadas agora. E depois de lá para cá, muitos outros túmulos foram achados que confirmaram isso, gente. Não é apenas um túmulo. Esse foi o que serviu de base para a revisão daquela leitura, né, do professor lá de Harvard, dizendo que era amarrada a mão
Mas agora nós tínhamos uma evidência concreta e com as escavações, mais túmulos foram achados e mais comprovações houve de que, de fato, era pregado. Agora, o que a gente tem que lembrar não era pregado aqui, ó, tá? Era pregado aqui, nesse ponto aqui. Hoje, obviamente, na catalogação médica, né, da anatomia e tal, mas isso aqui não é mão. Mas na cultura deles, isso aqui era a mão, fazia parte da mão mesmo. Então, quando o prego é colocado aqui, naquele mundo antigo, que não havia tantas essas especificidades que nós temos hoje na discussão da anatomia, quer dizer, isso aqui tudo é mão, porque faz parte do movimento da mão, né? No bom sentido da palavra, de desmuniecamento. Certo? Então, era colocado aqui. Uma outra questão era qual era o objetivo de quebrar as pernas. Por que os soldados decidiram quebrar as pernas de Jesus? É interessante você lembrar que lá no Antigo Testamento já havia a profecia de que o Messias teria suas pernas quebradas na hora da sua morte. E aí, na verdade, lá só vai se cumprir isso daí. A questão é, por quê? Então, diz o McDowell que os soldados pregavam o pesado prego de ferro perfurando através da depressão do pulso na junção com a mão. Em seguida, as pernas eram colocadas juntas e um grande prego era martelado nelas, tinha que atravessar as duas pernas. Os joelhos eram deixados flexionados levemente e um assento, conhecido como sedécula, era preso à cruz para apoiar os quadris da vítima. O método comum de acabar com a crucificação era conhecido como fraturamento dos ossos. Consistia na fratura dos ossos das pernas para evitar que a vítima tentasse levantar o corpo para respirar e evitar o sufocamento vital. Cristo não teve suas pernas quebradas. Perdão, havia uma palavra de que as pernas dele não seriam quebradas, perdão. Foi um equívoco meu de leitura, de lembrança aqui. Não seriam quebradas, mas o que se esperaria na crucificação era que fosse quebrada, porque era isso que se esperava e era isso que fazia parte do ritual. Então, Cristo não teve as suas pernas quebradas, conforme registra João, pois os soldados viram que ele já estava morto, o que só confirma que o relato bíblico é exato quanto aos costumes da crucificação. Quando o cara começava a demorar muito a morrer, eles iam lá e quebravam a perna já para facilitar logo o sufocamento e a morte definitiva daquela pessoa o mais rápido possível. Né? Deixa eu ver só aqui. Ok, acho que tá.